Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram então: como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. O Evangelho de hoje é uma boa ocasião para falarmos sobre a indissolubilidade do matrimônio. Os fariseus já haviam perguntado a Jesus a respeito do divórcio, se era lícito ou não, mas resolveram perguntar novamente, talvez tentando pegar uma contradição em Jesus, lembrando algo que estava prescrito na lei de Moisés. Se um homem, tendo escolhido uma mulher, casar-se com ela e vier a aborrecer-se dela por descobrir nela qualquer coisa inconveniente, escreverá uma carta de divórcio, lhe entregará na mão e a despedirá de sua casa. O texto a seguir é de Dom Moacir, bispo de Curitiba, onde achei muito bem explicada esta questão. Os fariseus perguntaram a Jesus: é permitido a um marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ao responder à pergunta, Jesus lembra o que estava prescrito desde o início da criação. Nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Ao ouvirem isto, os fariseus lembraram o que Moisés havia estabelecido na lei, que já mencionamos acima: se um homem, tendo escolhido uma mulher, casar-se com ela e vier aborrecer-se dela por descobrir nela qualquer coisa inconveniente, escreverá uma carta de divórcio, lhe entregará na mão e a despedirá de sua casa. Aí Jesus explica o motivo desta lei de Moisés. Ela foi prescrita pela dureza dos nossos corações, mas não é este o desejo de Deus.
Seu desejo é que os dois formem uma só carne, sem possibilidade de separação. O que aconteceu depois da criação é que os homens foram se desviando dos mandamentos de Deus e passaram a aceitar o divórcio. Quando Deus formará seu povo através de Abraão e depois através de Moisés, estabelecerá leis como um pai que vai pouco a pouco puxando para cima os seus filhos. Então, com Moisés, Deus tolerou o divórcio e limitou-se a estabelecer uma norma que desse proteção à mulher. Determinou que seu esposo lhe desse uma carta de repúdio, de modo que pudesse casar novamente. Havia maridos que mandavam embora a própria mulher, uniam-se com outra e em seguida comportavam-se como se nada tivesse acontecido, de modo que, se a mulher se unia com outro, podiam acusá-la de adultério, o que implicava a pena de morte. A lei de Moisés protegia a mulher desse abuso do marido. A carta de repúdio a deixava livre. É muito significativo que Jesus fale que Moisés permitiu a carta de divórcio, enquanto que os fariseus, ao fazerem a pergunta, dizem que Moisés mandou, prescreveu. Assim, Jesus esclarece mais uma vez que o divórcio não faz parte do projeto de Deus. Com Jesus começa no mundo o reino de Deus. Cumprem-se as profecias e aos homens são dados um coração novo e um novo espírito. Deles é arrancado o coração de pedra e implantado um coração de carne. Chegou a hora de abandonar as exceções e voltar ao rumo do ideal indicado no começo pelo Senhor. Somente no matrimônio monogâmico e indissolúvel respeita-se o projeto de Deus e o homem pode alcançar o amor perfeito e poder assim entrar no céu. Aqui acaba esta citação de Dom Moacir. Achei muito interessante também o que ouvi ontem de um sacerdote. Quando um homem ou uma mulher se casam, fecham a porta para outras relações, porém abrem a porta para o amor. E eu acrescento, abrem a porta para um amor que pode chegar até a incondicionalidade, que é o amor perfeito, o amor puro, sem egoísmo, sem orgulho, sem avareza, etc. E isso só pode acontecer quando a união é como a de Deus para sempre. Que lição nós podemos tirar desse Evangelho? Como Jesus veio instaurar o seu reino na terra, ele nos puxa para cima para que o nosso amor seja a imagem e semelhança do seu, que é para sempre e incondicional. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.